Você que está aí, já assistiu a primeira parte desse vídeo, continue. Nós vamos falar sobre Vivendo o Padrão de Deus, a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, deve ter algum link aqui nesses comentários, na descrição desse vídeo. Assista a primeira parte para você pegar o contexto aqui e continuarmos, da onde nós paramos. Então eu estou falando sobre vivendo no padrão de Deus. A parte 1 nós falamos sobre viver perto de Deus. A segunda parte é oferecendo tudo a Deus. Mas como que eu posso viver oferecendo tudo a Deus? E aí ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo. Sacrifício vivo é quase uma contradição, porque sacrifício geralmente era oferecido um sacrifício morto. Santo é separado, sem impurezas. Deus ele está falando para nós que nós precisamos mortificar a nossa carne, a nossa velha natureza, morrer para o velho homem, para poder oferecer o novo homem a Cristo, poder oferecer o novo homem a Deus, oferecer tudo a Deus, mas tudo que a gente vai oferecer começa lá em Lamentações, capítulo 3, no verso 22, que não tem como nós oferecermos tudo a Deus se não for através das suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada amanhecer elas se fazem novas. Hoje está se fazendo novas as misericórdias do Senhor. Pelas misericórdias do Senhor nós podemos oferecer tudo a Deus. Começa com oferecendo aquilo que está dentro do meu coração. Começa eu oferecendo para Deus as coisas que estão ocultas lá dentro. Quando eu ofereço para Deus tudo que eu estou carregando aqui dentro, para nós vivermos perto de Deus, nós precisamos ser totalmente dependentes das misericórdias do Senhor. Sabe, nós precisamos entender que não é por aquilo que nós estamos fazendo, querido. Não é por aquilo que nossos pais fizeram, não é por aquilo que o nosso dinheiro pode comprar, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez. Tudo que eu vou oferecer não é aquilo que eu tenho para oferecer, é aquilo que o Senhor já colocou, a minha mordomia para o Senhor, para que eu possa oferecer para Ele. Sabe, Deus não vai pedir para nós fazermos algo que seja impossível. Quando Ele fala, filhinhos, não pequeis, Ele está falando para nós não pecar, mas Ele está nos dando uma ferramenta para nós não pecarmos. Ele está falando para nós vivermos na graça, para nós vivermos por aquilo que Jesus fez, para nós utilizarmos essa ferramenta. Nós precisamos entender que sem as misericórdias de Deus não há possibilidades de nós vivermos, de nós continuarmos vivos. O nosso merecimento, aquilo que nós merecíamos era a morte, éramos ser condenados pela eternidade, mas o que Deus fez pelas suas misericórdias foi nos poupar do fogo interno e nos dar a graça, um favor imerecido, uma ferramenta capacitadora para que nós pudéssemos viver a vida que Ele planejou que nós vivêssemos, viver mais perto de Deus, vivermos no padrão de Deus. Nós devemos, através das misericórdias de Deus, oferecer tudo a Deus. E agora eu quero saber o que você tem oferecido. Sabe, começa com os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles podem se tornar cativos aos pensamentos de Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, uma parte de nós, 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, a minha mente, ela precisa ser de Cristo. Então, os pensamentos que estão em mim precisam ser pensamentos de Cristo. Será que eu tenho pensado como Cristo? Sabe, quando Cristo foi encurralado ali, ia ser apedrejado pelos religiosos, o que ele pensou naquele momento? Quando colocavam ele à prova e tentavam submetê-lo a julgamentos, o que ele pensava?
Quando ele via uma pessoa enferma, uma pessoa pedindo esmola, o que ele pensava? Sabia que através do Espírito Santo, que habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, nós podemos pensar como Cristo pensa? É isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos pensar como Cristo pensa. Deus, Ele espera de nós que nós venhamos viver uma vida inteira para Cristo. Romanos 6,3 diz: não é para oferecer os nossos membros como instrumentos de iniquidade, mas a Deus como instrumentos de justiça. O nosso corpo tem servido para adorar a nós mesmos? Será que nós vivemos no culto ao corpo? Será que nós vivemos um egoísmo buscando as coisas que agradam a nossa carne? Ou nós temos buscado andar no Espírito, viver as coisas do Espírito? Será que nós temos oferecido os nossos membros, as nossas mãos para praticar imoralidade, praticar coisas iníquas? Ou nós temos vivido e oferecido os nossos membros como instrumentos de justiça para Deus? Como nós temos vivido isso? Nós precisamos entender aqui que o Senhor, Ele quer moldar nós dentro de um padrão. Existe o padrão de Deus, e esse padrão que eu quero comentar contigo. Sabe, talvez você viveu uma vida inteira sendo instruído, sendo modelado pelo padrão do mundo, através das novelas, através dos jornais, dos noticiários, através da escola, através da religião. Eu não sei qual foi o meio que te moldou, mas existe um único meio que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar moldados na palavra, e a palavra de Deus não é você pegar uma parte dela e falar: isso aqui me serve, isso aqui não serve. A palavra de Deus é um todo, é eu pegar o cânon completo, eu pegar os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Novo e o Antigo Testamento, e eu saber o que é para eu colocar em prática hoje, o que eu preciso obedecer, quais são os princípios que eu preciso andar. Isso é um molde de Deus. Deus nos formou, Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos um ser triuno e nós precisamos nos parecer com aquele que nos fez. Mas olhe para a nossa vida hoje, vamos fazer um autoexame, como Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, para nós nos autoexaminarmos, para nós examinarmos como está a nossa vida. Será que a nossa vida hoje, ela se parece mais com o mundo ou com a palavra de Deus? Será que hoje as igrejas, elas estão vivendo o padrão de Deus ou o padrão do mundo? Entenda, querido, que Deus não precisa que as igrejas se pareçam com o mundo para trazer o mundo, para atrair o mundo para dentro da igreja. A igreja precisa ser santa, irrepreensível, imaculada. A igreja é a noiva de Cristo e ela é diferente. Sabe, quando você vai casar, você não quer casar com qualquer menina, com qualquer mulher. Você quer uma que seja diferente da maioria. Você não quer sair ali com um monte de mulher e falar assim: agora qual dessas vou escolher? Você quer aquela que você sabe que vai casar e que vai ser para sempre. Jesus Cristo, Ele está dizendo: eu quero uma que seja única, a minha noiva. Ela precisa ser santa, ela precisa ser irrepreensível. Você que é casado, querido, se você ouvisse uma proposta, né, que o seu cônjuge vai oferecer para você tudo que ele tem, vai te dar tudo, 364 dias do ano, ela vai fazer café para você, almoço, janta, cama, roupa lavada, tudo, oferece tudo, fidelidade durante os 364 dias. Mas aí no último dia do ano, ela resolve ter um encontro com outra pessoa, ela resolve te trair, mas os outros 364 dias ela permanece fiel. Você aceitaria se casar com essa pessoa? Você aceitaria uma pessoa que é fiel para você 364 dias do ano, mas um dia por ano ela fala assim: ó, pelo menos um dia você me libera para eu festar com as minhas amigas, para eu festar
almoçar com meus amigos, para eu cair na bebedeira, para eu fazer o que eu quiser. Eu sou livre nesse dia. Por que que você não divide o seu cônjuge um dia por ano para ele fazer o que quiser? E você, como noiva de Cristo, nós como noiva de Cristo, o Senhor Jesus precisa dividir nós com Ele, com a palavra dEle e com o mundo. Deus, Ele quer um padrão de santidade para a sua noiva, para a sua igreja. Ele quer nos modelar ao seu padrão. Ele quer que nós não tomemos a forma do mundo. Conformar é você tomar a forma do mundo. Deus não quer isso. Deus não quer a forma do mundo dentro da igreja. Deus quer uma igreja diferenciada, uma igreja santa para viver a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós cumpramos, que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Olha para a vida de Moisés. Moisés, ele tem uma vida vivida na terra de 120 anos. 40 anos ele viveu dentro do Egito, dentro da casa de Faraó. Ele foi ali instruído em toda a ciência egípcia, em toda a obra de feitiçaria, em toda a obra que estava relacionada a Satanás, às culturas egípcias, aos deuses egípcios. Mas o que Moisés fez? Ele não permitiu tomar aquele modelo, tomar o molde daquele padrão. Ele não permitiu, mesmo que ele viveu 40 anos ali, ele estava perto de Deus. Quando ele completa os seus 40 anos, ele fala: ei, eu sou o libertador. Moisés quer dizer libertador, eu sou o cara que Deus escolheu para libertar. Mas de repente Deus falou assim: calma, Moisés, ainda não está na hora. Se você vai estudar mais a fundo, faltava 10 anos pela promessa de Deus. E Moisés vai ali e ele precisa ir para o deserto. Sai do Egito e vai para o deserto para se purificar, para estar mais perto de Deus, para daí então poder caminhar e cumprir a sua missão. Sabe, nós precisamos entender que quando nós não somos moldados por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que o mundo exige, quando eu não me prostro para vestir as roupas que o mundo fala para eu vestir, quando eu não vivo uma vida de imoralidade, de iniquidade, quando eu não vivo fazendo aquilo que o mundo acha que é certo, mas quando eu confronto, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu esmurro o meu corpo para eu não cair, para eu não pecar, quando eu vivo uma vida permitindo que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim, eu consigo exalar o bom perfume de Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 3 a 7, ele vai falar ali sobre como que nós devemos proceder para agradar a Deus. E no verso 7 ele fala assim, que Deus não te chamou para viver segundo o padrão do mundo, para a impureza, mas te chamou para viver segundo padrão de Deus, para a santificação. É algo que nós somos santos, estamos nos tornando santos e vamos ser santos. A santificação é um processo contínuo até ser o dia perfeito. Eu e você, querido, nós somos chamados por Deus para a santificação, não para viver segundo o padrão do mundo, mas para viver segundo o padrão de Deus. Então entenda isso. Se você vive hoje o padrão do mundo, pare e comece a viver o padrão de Deus. Comece a entregar a sua vida para Deus e viver, falar: Senhor, o que dentro da minha casa está mais parecido com o mundo do que com a tua palavra? Senhor, o que eu trouxe para dentro da minha casa, Senhor, que não agrada ao Senhor. Senhor, o que são essas imoralidades, essas iniquidades, o que são os pecados que estão dentro da minha casa, que estão me afastando do Senhor, porque eu quero estar perto de Ti. Senhor, eu quero viver perto de Ti, eu quero entregar tudo a Ti, eu quero oferecer tudo a Ti, porque eu quero ser moldado para viver o padrão do Senhor. Sabe, a Bíblia fala em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus, Ele quer que nós vivamos um padrão de excelência, onde a nossa palavra tem valor,
onde nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, examinar, fazer um autoexame e perguntar: Senhor, eu estou vivendo o padrão do Senhor ou o padrão do mundo? Senhor, eu tenho aceitado as imoralidades, os pecados, as coisas do mundo como se fossem normais? Senhor, o que eu preciso me levantar? A igreja santa do Senhor, a noiva irrepreensível de Jesus, ela precisa se levantar contra toda a imoralidade, contra todas as coisas que vão contra o princípio da palavra de Deus, para que nós possamos viver a pureza, a santidade, vivermos os princípios da palavra de Deus. Eu convido você a fazer uma oração agora e pedir para o Senhor examine, pois o homem é a si mesmo. Examine-se, pois, e fale: Senhor, eu tenho vivido o padrão do mundo? Sabe, eu ouso ainda falar, você tem vivido o padrão de Deus dentro da sua igreja, dentro da sua casa? Você tem pregado o padrão de Deus ou você tem trazido o padrão do mundo para dentro da igreja? É muito sério isso, querido, e é algo que queima no meu coração, que o Senhor tem falado sobre esse padrão. O padrão do mundo diz que você pode ter relação sexual antes do casamento, que você é careta se você não usar droga, se você não usar bebida, se você não participar das festas, mas o padrão de Deus não é assim. Olhe para dentro de você e você encontrará o Espírito Santo que habita em ti, e ele vai te mostrar. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que você possa meditar nessa palavra hoje, orar, fazer o seu próprio julgamento, para que nós possamos andar no padrão de Deus, vivendo a santidade dele. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.